Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Vocês estão ouvindo a gente? Eu sou a Mônica, aqui do Fundo Brasil. Se vocês estiverem sentindo algum problema aí com o som, por favor, tem uma ferramenta de levantar a mão aqui. Deixa eu ver a ferramenta da mãozinha. Acho que aparece só para ele. Acho que sim. Tem uma ferramenta aqui, ó. Não é. Aqui, ó. Tá aqui. Por favor, se vocês não estiverem ouvindo a gente, levantem essa mãozinha aqui, onde está o meu cursor, avisem. A gente está usando esses primeiros minutos aqui do nosso webinar para testar essas ferramentas. E daqui a pouquinho a gente começa a explicar como é que vai funcionar essa reunião. Mais 2 ou 3 minutinhos e a gente começa de verdade, tá bom? Obrigada, a gente vai desligar o microfone um minutinho. Quer compartilhar a tela de novo? Bom, boa tarde a todas e todos. Obrigada. O Fundo Brasil agradece a presença de vocês aqui nesse webinar, nessa reunião. Nós estamos aqui, eu sou Mônica Nóbrega, da comunicação do Fundo Brasil. Eu sou Adriana Guimarães, eu sou assessora de projetos, responsável pelo edital geral 2020. E eu sou a Uli, sou a responsável pela gestão financeira aqui dos projetos do Fundo Brasil. A gente teve a ideia de fazer essa reunião
para ajudar as pessoas que estão com dúvidas a respeito das inscrições no edital geral 2020, o edital que vocês devem estar recebendo aí as informações sobre ele, as divulgações com nome de resistência. E, bom, a gente tem 1 hora de conversa, isso significa que começamos às 15h05, vamos até às 16h05, e a gente quer aqui pactuar primeiro algumas coisas com vocês para a gente fazer essa conversa funcionar bem. A gente acha que para que todo mundo, o máximo possível de participantes possam fazer as suas perguntas, é mais interessante que a gente faça as nossas perguntas por escrito. Então, nós vamos deixar todos e todas vocês com os microfones fechados, para que a gente tenha o menos possível de ruído nessa nossa reunião, para que ela seja o mais produtiva possível. Para mandar suas perguntas por escrito, tem uma ferramenta aqui, ó, embaixo dessa tela de vocês, tem uma ferramenta escrita, uma barrinha horizontal, escrito perguntas. Vocês clicam nessa barra, escrevem as perguntas, a gente vai receber aqui, vai respondendo na medida em que as perguntas forem chegando. Vamos tentar ali agrupar as perguntas que são sobre o mesmo tema para responder de uma vez só. E a gente vai assim, tentando o máximo possível responder as perguntas que todas e todos vocês tiverem. A gente vai privilegiar a resposta às perguntas que não estão respondidas nem no texto do edital, nem no texto de perguntas frequentes. Esses 2 textos estão disponíveis lá na página do site do Fundo Brasil. É muito fácil de achar, você digita fundobrasil.org.br, fundobrasil.org.br, tá lá. Logo no banner, naquela faixa enorme no alto do site, tem um link para o texto completo do edital, uma ilustração amarela, bem chamativa. Logo abaixo você tem uma barra de várias notícias. A segunda ou a terceira dessas notícias é um texto que diz: leia as respostas para as perguntas frequentes sobre o edital geral. Então, isso também está lá. A gente vai priorizar aqui nessa reunião as respostas às perguntas que não estão nesses textos, para que o máximo possível de perguntas que são diferentes possam ser respondidas. Tem uma pergunta que a gente tem recebido bastante aqui no e-mail edital@fundobrasil.org.br. Esse e-mail é um e-mail de tirar dúvidas também, que é uma pergunta que diz respeito a: o meu projeto se encaixa no edital? A resposta para essa pergunta é muito simples. No texto do edital, existe uma seção chamada Critérios para se inscrever no edital. Os projetos que não são contemplados no edital resistência estão ali, as situações que os projetos não podem ser inscritos estão ali descritas. A equipe aqui presente, que vai responder as dúvidas, não tem nada mais a acrescentar em relação a isso. Então, essa pergunta a gente vai deixar aqui considerada respondida, porque se o seu projeto e a situação do seu projeto, da sua organização, do grupo que você pertence, não está ali descrito como não pode se inscrever, então, a princípio, sim, o seu projeto pode ser inscrito. Não há nenhuma objeção a que esse projeto seja inscrito. E a gente vai começar aqui com uma apresentação da Uli, que é a nossa assessora de investimentos sociais, que vai fazer uma apresentação sobre as principais questões relacionadas ao orçamento financeiro, que é uma dúvida que muitas pessoas têm. Eu vou sugerir uma coisa, aproveitando a fala que você fez, Mônica, já que a gente vai compartilhar a tela para a Uli fazer esse caminho, e a Uli vai passar naturalmente por esse caminho, você podia dar uma mostrada, Uli, nas dúvidas frequentes, onde ela fica antes de chegar. É ótimo, né? Sim, ótimo. Então, só acho que compartilhar. Você quer botar aí para você? Não, acho que não está para depois. Não, não, deixa eu dar uma pausa. A gente não está compartilhado, eu acho. Ainda bem, porque eu... Tá bom, meu Deus. Olá, gente. Então,
compartilhamos aqui a tela com vocês. Então, se vocês perceberem, a gente está no site do Fundo Brasil. Como a Mônica acabou de comentar, esse é o banner, né, do edital Resistência. E aí vocês clicam nele. Aqui ficam as dúvidas frequentes. Na parte superior da apresentação do edital, ó, tem aqui as dúvidas frequentes. São mais de 20 perguntas já contempladas aqui nesse texto e que também nós vamos retomar algumas aqui hoje. Eu vou fazer uma apresentação sobre o orçamento. Então, vamos lá. Vocês vão até o final dessa tela, clica para escrever o projeto, aí vocês vão cair nesse formulário. 58. Ai, caraca. Então, gente, aqui entramos no formulário do edital. No final do formulário, nos últimos campos, vocês encontrarão o link para baixar a planilha. Então, deixa eu tentar aumentar aqui. Opa, demais. Ai, meu Deus. Aqui nesse link, vocês clicam nele. Pronto, aí a planilha, ela baixa direto, né? Vocês não têm que fazer nenhuma ação. Não fiquem preocupados com o formato do Excel, se a versão do Excel que vocês têm. E aí eu vou começar respondendo a pergunta mais frequente sobre o orçamento. Esses campos aqui, gente, os grupos, né, de rubricas, recursos humanos, contratação de terceiros, comunicação, isso daqui são só sugestões que o Fundo Brasil dá para a elaboração do orçamento. Vocês podem alterar isso de uma maneira muito simples e de acordo com o que for mais, o que fizer mais sentido para o projeto de vocês. Esses campos aqui de cima, esses 4 campos aqui, vocês também não precisam ficar preocupadas em preencher corretamente essas informações, sobretudo o código do projeto, porque o que importa realmente para o comitê são as informações inseridas no orçamento mesmo. Então, eu vou fazer um exemplo, pensando num projeto, e aí, de novo, né, aqui a gente não está querendo induzir vocês a inserirem essa ou aquela despesa. Aqui é só mesmo um treino que a gente está fazendo juntos e juntas, para vocês terem menos dúvidas em relação a isso. Então, vamos imaginar que nesse projeto aqui, em questão, o grupo, né, decide que haverá uma pessoa coordenando todas as atividades do projeto. Então, como que vocês vão colocar aqui? Vocês vão colocar coordenação do projeto. Nas atividades, nesse caso específico, essa pessoa vai participar de todas as atividades previstas. Então, vocês podem deixar em branco, ou vocês podem colocar manutenção das atividades. E aí vocês colocam o número, por exemplo, se o projeto for por meses, se essa pessoa for receber por mês, e o projeto tem 12 meses, então a quantidade seria 12, e o valor unitário, vamos dizer, R$500. Pronto, isso já está feito. Aí imagina que
nesse mesmo projeto, vocês vão fazer oficinas de formação política, enfim, oficinas de formação. Então, vocês podem alterar a parte cinza, colocando formação. E embaixo vocês colocam, por exemplo, para essa formação, vocês vão precisar de um oficineira. Para qual atividade? Para a formação política. Vocês pensam em fazer 10 oficinas, e em cada oficina, essa pessoa que vai transmitir os conteúdos, ela vai receber um valor simbólico de R$300. Pronto, já está feito. Aí, imagina que dentro dessa mesma atividade, né, a atividade de formação política, além do oficineiro, vocês vão custear a alimentação e o transporte dos jovens que vão participar dessas oficinas. Então, aqui vocês têm que pensar assim, o que faz mais sentido para a pessoa que está analisando o projeto? Faz sentido a gente aqui separar cada item, por exemplo, em alimentação, nós pensamos em comprar pão, queijo, enfim, o que vocês quiserem. Faz sentido essa pessoa ter essa quantidade de detalhes? Não, não faz sentido. O que faz sentido é ela perceber se é viável ou não o que vocês estão propondo. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar numa oficina para 100 jovens, vocês teriam que pensar num valor para alimentação e transporte de 100 jovens. Então, por exemplo, nesse caso serão 10 oficinas, e cada oficina vocês vão gastar com alimentação e transporte R$1.000, vamos dizer. R$1.000. E aí percebam que na planilha já tem uma formulazinha que está multiplicando a quantidade de atividades ou de meses pelo valor unitário de cada item que vocês inserirem no orçamento. Aí vamos mais para aqui embaixo, né? Vocês vão ter outras despesas, né? Por exemplo, vamos colocar aqui outras despesas. Por exemplo, aluguel, luz, internet. São outras despesas que não estão ligadas diretamente às atividades que vocês pensaram para o projeto, mas são despesas necessárias para o funcionamento do grupo, para o funcionamento da organização do coletivo de vocês. Então, aproveitando que você vai na planilha, o Cristiano Ávila está perguntando se o imobilizado seriam bens e se um exemplo desses bens seriam os computadores. Legal, boa pergunta, ótimo. Sim, a resposta, um computador é considerado um imobilizado. Vou explicar melhor isso logo em seguida. Então, aqui, nessas despesas de manutenção das atividades, vamos imaginar que o aluguel custa R$250. O projeto tem 12 meses de duração. Então, aí de luz vocês orçaram, né, R$50. Todos esses valores são hipotéticos, tá? Vocês não precisam repetir esses valores. Vocês também não precisam seguir essa ordem que eu estou fazendo aqui com vocês agora. Aí, agora, respondendo a pergunta que a Adriana fez sobre o imobilizado. Imobilizados são bens, como o Cristiano bem disse,
que podem ser notebooks e computadores, pode ser impressora, pode ser câmera digital, enfim, equipamentos cujos valores não sejam também tão pequenos, né? Às vezes a gente recebe alguns orçamentos, aproveitando aqui, em que o grupo previu a compra de um computador no valor de R$2.000, uma impressora no valor de R$1.000, aí um HD externo, só um exemplo, no valor de R$150, um microfone com um valor de R$50. O que nós sugerimos, que faz sentido para o comitê de seleção, que analisa os projetos e é quem aprova, né, dá a palavra final aqui sobre os vencedores, vocês separarem valores tão pequenos assim, acaba dificultando essa análise. Então, o interessante nesse caso aqui, por exemplo, imagina que vocês tenham uma oficina sobre audiovisual. Então, faz sentido pensar em microfones, enfim, equipamentos de audiovisual. Se são valores muito baixos, vocês podem simplesmente colocar aqui outros equipamentos que vocês orçaram no total de R$1.500. E não detalhar cada item que vocês forem comprar. Vocês podem pensar dessa forma para a maioria das despesas. De novo, o que é importante no orçamento é que ele reflita as atividades que vocês pensaram para o projeto. Então, por exemplo, o projeto está muito baseado em formação. Se no orçamento não tem nada previsto para viabilizar essa formação, o comitê já fala, opa, como eles vão fazer? E aí, se vocês tiverem uma outra fonte, ou vocês têm recursos próprios, aí a nossa orientação é que vocês coloquem aqui. Olha, aqui, no caso, deu 28.300 e nós temos R$5.000 de contrapartida. Para o comitê entender que mesmo que algumas despesas não estejam colocadas aqui, elas podem estar contempladas nos valores que vocês já pensaram como contrapartida. Tem algumas perguntas ainda para você. Você prefere terminar essa explicação? Eu posso ir te dando e ele deixa você... Eu só queria preencher essa parte aqui de cima, ó. Então, aí você já fala, ó, coletivo de jovens. É o nome da organização. O nome do projeto é Formação para a Defesa de Direitos. O código do projeto vocês não colocam nada. E o período vocês imaginaram que o projeto terá 12 meses, então vocês colocam 12 meses. Pronto, esse orçamento aqui, ele está pronto. Aí vamos para as dúvidas. Antes, deixa eu só dar um recado para quem está entrando agora. A gente tem um colega aqui do Fundo do Brasil que está ali fora da nossa tela, ajudando um pouco a gente também. Ele comentou que tem muita gente nova entrando e reclamando de não conseguir falar. Então, eu vou aqui reforçar. Não receberemos nessa reunião perguntas faladas. Se vocês quiserem fazer perguntas, por favor, façam por escrito, porque é uma ferramenta online, a gente está todo mundo participando remotamente, se a gente abrir os microfones, vira todo mundo falando ao mesmo tempo e a gente inviabiliza a reunião, tá? Então, perguntas por escrito, por favor, vocês têm ali no canto uma barrinha horizontal escrito perguntas, por favor, mandem por ali. Desculpa, meninas. Tem muitas perguntas para a Uli, eu vou só responder uma que eu consigo responder, para não perder ela aqui da minha linha, que se é possível fazer, enviou o projeto, é possível fazer alteração? Não. Não é possível alterar o projeto depois de enviado. Se vocês têm a expectativa de incluir novas informações, o que dá para fazer é ir salvando e ele fica.
né, no sistema salvo, e aí você pode deixar para enviar mais para frente. Mas uma vez enviado, não tem como modificar o projeto, certo? Aí, uma outra coisa que você estava mostrando lá na contrapartida, que foi uma dúvida muito frequente no ano passado, era que a gente consegue entender nos e-mails que algumas organizações, alguns grupos, acreditam que é necessária a contrapartida. Tanto é que é escrito, né? Se houver. Então, assim, que os grupos não se sintam na necessidade de colocar uma contrapartida, porque isso não é uma necessidade. Esse campo existe só porque, às vezes, há essa contrapartida, e como a Lu explicou, é um espaço para se colocar esses valores, né? Então, falando... aqui, só mais uma sobre prestação de contas, que aí a gente divide, né? Estou perguntando, assim, sobre prestação de contas e pós-produção. Como é feita a prestação de contas dos projetos e a pós-produção? A prestação de contas dos projetos é muito, muito simples, especialmente quando a gente compara essa prestação de contas com outras organizações, outros apoiadores. E o esforço do Fundo Brasil é justamente tornar essa prestação de contas cada vez mais simples. E daí essa planilha, né, elaborada pela ULI, para que isso seja uma ferramenta que ajude os grupos, né? Então, a prestação de contas ela é feita em 2 relatórios. Esses 2 relatórios são um relatório parcial e um outro final, um no meio do período estipulado pelo projeto para o desenvolvimento do projeto e o outro ao final. E são 2 relatórios, um narrativo e o outro financeiro. Vocês estão vendo, né, do que se trata. O relatório financeiro é muito parecido com essa planilha que a ULI está usando agora para o orçamento, né, que vocês enviam o orçamento. Então, é uma planilha de muito fácil preenchimento e um formulário com perguntas, com 6 ou 8 perguntas, a dependência parcial ao final, sobre o andamento do projeto, tá? É uma coisa bastante simples. Perguntaram sobre notas fiscais, você responde? Há necessidade de enviar as notas fiscais? Então, gente, essa dúvida sobre notas fiscais, ela é algo assim que preocupa, né, não só quem está escrevendo projetos, mas todo mundo que está gerindo financeiros, e ainda mais... Gente, boa tarde, tudo bom? Olá a todas e todos. A gente teve um problema técnico, vocês me ouvem? Eu sou o Rafael, da comunicação aqui do Fundo Brasil. A gente teve um problema técnico com a bateria do computador, mas ele já está sendo solucionado. Voltamos em 2 minutos. Só 1 minuto que a gente volta em breve. Voltamos, é isso? Uhum. Voltamos. Cadê alguns? Pessoal, a bateria do computador acabou. A gente deu uma saidinha, mas a gente já voltou. Peraí, só vou desligar aqui essa. Só mais um pouquinho de paciência enquanto o nosso colega nos ajuda a voltar. Vamos tentar na sua estrutura. Voltamos. Ao vivo, assim, né? Estamos ao vivo. Ó, já pediram para mim para eu falar mais devagar, porque o áudio não está bom. Acho que não é o caso com você, porque a sua fala é bem mais pausada que a minha. Legal. Então, só para a gente lembrar. Tá bom. Tudo certinho. Só vocês já estão aparecendo. Tudo aqui.
E o áudio? Está saindo aqui na câmera. A gente está Tá, eles estão ouvindo a gente. Então, o né? microfone aqui, ó, tá vendo? Perfeito. Tudo certinho. Sim. Pode ir. Então, Então, já falando de nota fiscal, né? ah, tá. Sim, as notas fiscais. Isso vai depender, a obrigatoriedade em fazer pagamentos mediante a apresentação de notas fiscais vai depender de inúmeros fatores. Eu vou tentar contemplar o máximo possível, o máximo de situações possíveis e quais as implicações que cada uma delas tem. Por exemplo, se vocês têm uma organização, uma associação de moradores, e vocês têm CNPJ, o fato de vocês serem formalizados requer aí o uso de notas fiscais quando a gente está falando de contratação de prestação de serviços. Quando a gente estiver falando sobre compras, por exemplo, de um computador novo de uma loja, de uma dessas grandes lojas, por exemplo, sei lá, o mercado ele é obrigado a fornecer a nota fiscal. Então, aí agora, se a gente estiver falando dessa oficina aqui de formação política para os jovens, se a gente está pensando em oferecer para esse jovem, custear a alimentação e o transporte dele, para viabilizar, né, que eles participem da atividade, a gente não está falando em valores enormes, a gente está falando de pequenos valores, ajudas de custo mesmo. Nesse caso, tanto as organizações que têm CNPJ quanto os grupos que não têm CNPJ podem usar recibos de diários, recibos de ajuda de custo. Agora, vamos imaginar também que vocês estão num local em que a maioria dos estabelecimentos comerciais não possuem aquela maquininha, né, de imprimir as notas fiscais. Embora isso não seja uma coisa legalmente, né, contabilmente, não seja o ideal, para nós do Fundo Brasil não tem o menor problema isso. A gente entende que existem algumas situações em que simplesmente é impossível ter notas fiscais. E nós também sempre dialogamos no sentido de viabilizar todas as atividades que vocês pensaram para cada uma das propostas, mas também viabilizar essas atividades tem que ser de uma maneira que não coloque a organização parceira de vocês ou vocês mesmos em risco, né? Então, se a gente está falando de valores altos para a prestação de serviços, o que o Fundo Brasil sugere, mesmo porque isso é o que está previsto, né, pela legislação brasileira, o Fundo Brasil não pode falar diferente disso. A gente orienta que vocês usem nota fiscal, mas a gente entende quando não há essa possibilidade. Não sei se deu para entender, porque realmente essa não é uma pergunta cuja resposta é fechada. É sim ou não. Não dá para responder dessa forma, tem que ser mesmo o talvez, né? Tem outra pergunta. Talvez não, desculpa, depende, né? Sobre notas fiscais, tá, Uli? Serão enviadas no primeiro relatório e depois no segundo relatório? Precisa enviar nota fiscal? Então, para cá? Vocês vão guardar essas notas fiscais, mas vocês não vão precisar mandar essas notas fiscais para o Fundo Brasil. Quando a gente fala em flexibilizar, em não ser burocráticos, sobretudo na prestação de contas financeiras, a gente fundamenta essa afirmação
no fato de que a gente não pede essas notas fiscais, o envio dessas notas fiscais. Agora, isso não quer dizer que vocês não tenham que ter os documentos. Só quer dizer que a gente não compõe a prestação de contas. Só para a gente... Eu vou mostrar aqui a planilha, só para vocês verem como seria a prestação de contas. Essa aba aqui, ela está escondida na planilha, né, como vocês devem ter percebido. E ela é exatamente isso que a gente solicita na prestação de contas. A gente não solicita o envio de mais documentos além disso daqui. Eu vou dar só um exemplo para vocês, para fixar isso. Então, imagina que a gente está falando do pagamento de uma ajuda de custo para essas pessoas que vão participar da formação. Então, como eu acabei de dizer, vocês poderiam utilizar esse recibo aqui. Vocês estão dando para ver na tela? Então, nesse caso, seria um recibo. Ele pode ter número ou não. Eu vou me imaginar que o número dele é 1. Aí, o pagamento foi feito hoje. O pagamento, se ele foi feito em dinheiro, se ele foi feito transferido, isso não... A gente também não solicita essas informações. Aqui foi feito para mim, né? Uli, Carolina, o meu CPF, XXX. Você consegue nas... Deixa eu só baixar aqui. Tá vendo o preenchimento? E aí, alimentação e transporte para formação sobre direitos humanos. Aí eu recebi R$100. Pronto, é exatamente... Aí vocês, obviamente, vão inserir todas as despesas ocorridas nas etapas, né, na primeira e na segunda etapa do projeto. Vocês vão salvar essa planilha e, junto ao relatório financeiro, vocês nos enviam por e-mail. Não é necessário que se mande nada por correio, não é necessário escanear nenhum documento. Basicamente, a prestação de contas financeiras é composta só por essa planilha. Acho importante dizer, né, que apesar de a gente estar fazendo essa explicação sobre a prestação de contas, porque é uma pergunta muito recorrente, e a gente sente que isso faz com que todo mundo que quer participar se sinta mais tranquilo para participar, essa não é a preocupação do momento, né? Ou seja, não se preocupem com isso agora, faz parte do monitoramento do Fundo Brasil ajudar vocês com isso, né? Por mais que a gente sinta que essa é uma planilha muito simples, a Uli está aqui fazendo todas as explicações necessárias, a gente vai estar aqui para apoiar os projetos que foram selecionados a fazer essa prestação de contas. Então, que isso não se torne uma preocupação grande para vocês nesse momento. Acho que talvez... E nem o orçamento, que nem o orçamento seja uma preocupação grande. Eu queria só reforçar uma coisa que você já disse, mas que acho que é muito importante, que as pessoas acabam se perdendo um pouco no detalhamento das minúcias, que é justamente o que é ter um orçamento que ajude vocês a ter o projeto apoiado, né? É justamente isso que a Uli já falou, é a relação atividade e orçamento. Alguns grupos às vezes tendem a achar que, vamos dizer, pode ser pedido 40 mil, mas eu não vou pedir 40 mil, eu vou pedir menos para mostrar que eu sou econômico. Ou então, será que se eu pedir os 40 mil, eles vão olhar feio para mim? Nada disso é considerado, né? O que é considerado é se o orçamento está refletindo as atividades que estão sendo propostas dentro daquele projeto, certo? Então, eu acho que essa é uma preocupação. É ter ali no orçamento o que está sendo, o reflexo do que está sendo proposto nas atividades. Mas tem mais pergunta para você, Uli. Deixa eu te ajudar aqui. Chegam muitos aí, robô. Peraí.
Se eu estiver falando rápido de novo, vocês mandam mensagem que o Rafa me avisa. Tá, uma pergunta que eu já respondeu é se pode colocar como coordenação, né? Remunerar a coordenação de projeto. Ela, Sim, né? pode. Como reforçando o que a Adriana acabou de falar, essas despesas institucionais, a gente entende que causa muita dúvida mesmo. O Fundo Brasil, a gente não tem nenhum veto sobre o tipo de despesa ou a atividade que vocês estão pensando para o projeto. Claro, desde que ela esteja contemplada nos critérios, como a Mônica falou no começo, e desde que ela tenha o orçamento, tenha conexão com a atividade que vocês pensaram. Pauli, a Lidiane está perguntando, os encargos sociais, trabalhistas, podem ser incluídos no projeto? O ideal é que eles sejam incluídos, porque se vocês pensarem, montarem um orçamento com valores assim, por exemplo, imagina que aqui seja R$ 1.500 por mês. Nesse caso aqui específico, é aconselhável que se use ou uma nota fiscal de MEI, né, para pagamento dessa pessoa, ou se essa pessoa já faz parte da organização, vocês pagam encargos por essa pessoa. Então, vamos imaginar que desses 1.500, já está incluso nesse valor R$ 200 de encargos. Ou vocês podem simplesmente colocar aqui a coordenação de projetos, embaixo, aí coloco encargos, e aí por mês vão ser R$ 200. Pronto. Vocês escolhem, ou vocês colocam em 2 linhas, ou vocês colocam assim, coordenação de projetos com encargos. E aí, aqui nesse caso, ficaria aqui 1.500 mais 200. 1.500 mais 200. Isso mesmo. Agora, a próxima pergunta da Madeleine, essa acho que eu até consigo responder. Ela gostaria de saber se o orçamento pode ser aceito parcialmente ou somente tudo ou nada. Eu vou interpretar a sua pergunta, Madeleine. O orçamento que vocês enviam, a gente entende que do momento em que vocês enviam a proposta, que é janeiro, até o momento que a organização é selecionada, coisas acontecem, ideias são implementadas, enfim. Às vezes, a proposta selecionada está com um orçamento que está ligeiramente diferente do que vocês gostariam de fazer naquele momento, lá para junho e julho, quando vocês são notificados do apoio, né? Então, assim, existem pequenas modificações que podem ser propostas, né? Então, vocês podem propor para a gente, antes do início do desenvolvimento do projeto, que sejam feitas alterações no orçamento. De novo, elas têm que refletir as atividades que estão propondo e está sujeito à nossa análise, né? Mas é uma questão muito de bom senso mesmo. Agora, o tudo ou nada, assim, não é tudo ou nada. Mas a gente considera que o orçamento que vocês estão enviando é o que vocês vão fazer até que vocês digam o contrário, e caso isso não reflita as atividades. É isso, não é, Uli? Eu acho que o que vocês solicitarem, no limite, estando dentro do limite de R$ 40.000, é o que será analisado e, se for aprovado, é o que será transferido. Basicamente é isso. O Wagner disse que na hora da resposta sobre se é possível alterar o projeto depois de enviado, o áudio cortou. Então, eu vou responder aqui novamente. Depois de enviado, o projeto não pode ser alterado. Para quem não enviou o projeto ainda e sente que vai ter que fazer alterações aí até o dia 21 de fevereiro, é possível salvar. Quando você entra no formulário, você faz um cadastro, enfim, então é possível salvar e não enviar. Então, você consegue preencher parte disso e voltar depois de amanhã, enfim, mais tarde, e continuar. Mas enviado, está enviado, não tem como ser alterado, tá? Vamos lá, Ana Patrícia. Ou é possível comprar um carro como utilitário para transporte de comida artesanal de mulheres rurais? Tudo é possível. A compra do carro, se ela fizer sentido
para o projeto, para a instituição e o comitê entender que é uma necessidade urgente de vocês, sim, a gente vai transferir o recurso para isso. A gente não tem nenhum veto sobre o tipo de despesa que o Fundo Brasil apoia. Então, o Fundo Brasil apoia a compra de imobilizados, que inclusive pode ser um carro. O Fundo Brasil apoia, por exemplo, reformas, pequenas reformas. Eu acredito que, na minha experiência aqui no Fundo, eu nunca vi, por exemplo, compras, vamos dizer, de imóveis, né? Isso eu acredito que não, porque aí seria um projeto inteiramente institucional. Mas isso também fica a critério do comitê. A priori, a gente não veta nenhum tipo de compra, de despesa, né? Aí agora a gente só precisa que vocês pensem no tamanho, né, dos projetos. Então, o valor de R$40 mil. E aí, se vocês também solicitarem um recurso exclusivamente para a compra de um item só, desde que esse item viabilize todas as atividades ou algumas atividades que vocês pensaram e estão propondo para o Fundo Brasil, eu acredito que o comitê vai entender isso. A gente está batendo muito na tecla do comitê, e aí a Adriana vai falar um pouco sobre o processo de seleção, para vocês entenderem que não é o Fundo Brasil que quer isso ou quer aquilo. Há um comitê externo formado por pessoas do campo, por especialistas, e a decisão final é deles e delas, né? Olha, pessoal, dão 12 minutos para a gente terminar. A gente vai ter que correr um pouquinho com as respostas, porque agora sim estão vindo muitas, né? Então, o Marcos Gomes está perguntando: como critério de transparência é necessário edital interno para a contratação de serviços e equipamentos? Não, tá? Vamos seguir em frente. Podemos incluir custos administrativos como contador e impostos da ONG no orçamento? Sim. Tem uma outra aqui que era totalmente polêmica dela. O projeto pode ter um cronograma menor do que um ano? Sim, o projeto pode ter um cronograma menor do que um ano. Vou repetir, porque eu sei que pessoas entraram e é um conceito que a gente quer deixar muito claro aqui, que é o seguinte: tudo que está dentro dos critérios expostos no texto do edital, né? Se o texto do edital não está vetando aquilo é possível, por mais estranho, diferente, inovador, antigo, enfim. Tudo é possível, desde que não esteja dizendo que não é possível no edital. O caminho que isso vai seguir, como isso vai ser entendido, o quanto isso vai valer na seleção, é um outro capítulo, né? Mas por isso que é muito importante. A gente fala que dá para escrever um projeto inteiro, sem erro, só prestando atenção no texto do edital, tá? A segunda questão é o seguinte: ok. Organizações que não têm o CNPJ, organizações que não estão formalizadas, podem participar do processo? Podem. Organizações que não têm o CNPJ podem participar do projeto. Tem um coletivo pequeno, um grupo de bairro, uma associação, não tem CNPJ, pode participar, ok? Agora, indivíduo, ele pode participar. Vamos reforçar bastante isso. Quando um grupo não tem CNPJ, somente na hora aqui de cadastrar, vamos voltar aqui nessa tela para vocês entenderem. Vamos imaginar assim: eu sou uma pesquisadora e que gostaria de entender, fazer uma pesquisa, uma investigação sobre a situação da população que está sendo impactada por um grande empreendimento. Esse projeto, esse tipo de projeto é apoiado pelo Fundo Brasil, Adriana? Não é apoiado pelo Fundo Brasil. O indivíduo, ele tem que representar um coletivo, ele tem que representar um fórum, uma rede. Então, aqui, a gente tem nessa primeira pergunta aqui,
nome e sigla da organização ou do indivíduo proponente. O que não quer dizer que o projeto seja individual. Essa acho que é a grande Esse que eu sacada. acho que é o grande dúvida. É um indivíduo propondo um projeto em nome de um coletivo, de um grupo, de uma organização. Isso sim é possível. Mas um projeto que envolve um indivíduo, ou o desejo, ainda que seja de defesa de direitos, de um indivíduo apenas, este não está contemplado dentro desse edital. Sobre o demonstrativo de... Tá. A Madeirei faz outra pergunta aqui, sobre o demonstrativo financeiro do ano de 2019, para demonstrar a receita inferior a R$700 mil, que é um dos critérios, né, de participação, ter receita inferior a R$700 mil, precisa anexar comprovante das transações? Não. Então tá, eu queria aproveitar só alguns minutinhos, vamos ver se vai chegando mais perguntas, só para falar sobre o processo de seleção então, desse edital. Né? O que acontece depois que a sua proposta chega aqui? Né? O que acontece depois de 28 de fevereiro? Lembrando todo mundo que a gente está aceitando propostas até dia 28 de fevereiro, às 18 horas, tá, pessoal? Não é meia-noite. É às 18 horas, 28 de fevereiro às 18 horas. Horário de Brasília, né? Horário de Não Brasília. todo mundo está aqui no mesmo fuso. Exatamente. Às 8 horas, horário de Brasília. Até o dia 28, a gente tem aqui uma equipe inteira disponível para tirar dúvidas de vocês através do e-mail edital@fundobrasil.org.br. Então, conforme vocês estão escrevendo os projetos, se vocês foram até as perguntas frequentes e não encontraram resposta para a dúvida de vocês, podem mandar um e-mail para a gente tenta responder na medida do possível. Dia 28 de fevereiro, às 18 horas, encerram suas inscrições e começa o processo seletivo. O processo seletivo, ele consta, ele envolve 3 etapas, né? Então, inicialmente é feita uma triagem por especialista, né? A gente contrata um especialista, vai fazer uma triagem e tirar os projetos que não estão respondendo aos critérios, né? Então, existem critérios mínimos de participação. Então, por exemplo, organismos públicos, empresas, universidades não podem enviar projetos. Por quê? Né? Porque o Fundo Brasil está justamente querendo contemplar esses grupos que não conseguem acesso a esse tipo de apoio de outras formas. São grupos pequenos, na ponta, são grupos em lugares remotos do Brasil, também nas grandes cidades, mas não é o interesse do Fundo Brasil é justamente atingir a esse grupo. Logo, é importante que sejam respeitados os critérios que a gente colocou ali, em universidades, os públicos não estão desses critérios. Digamos que mesmo assim a pessoa não se atentou para isso e enviou, né? Então chegou da Universidade Federal de algum lugar. Então essa pessoa contratada tira esses projetos, o que sobra passa por uma segunda triagem, né? Então são muitos projetos. No ano passado nós recebemos 1.360 projetos no edital geral, né? A gente espera receber um número parecido ou maior. Então, esses projetos vão, então, um número um pouco menor para a equipe do fundo. Então, assessores de projetos, pessoas aqui da equipe do fundo, fazem uma leitura dos projetos que chegaram, atentando para os critérios, mas aí afinando um pouco mais, né, para as dimensões que estão expressas no texto do edital, para as áreas prioritárias, porque apesar do edital geral cobrir 13 áreas, né, de direitos humanos, existem linhas prioritárias. Então, todo ano, o edital geral ele tem uma temática diferente e linhas prioritárias. Né? Então, ali ficam, por conta do número enorme de propostas, ali são tiradas propostas que não estão, né, alinhadas às áreas prioritárias. Né? E aí, o que sobra desse número vai para um comitê de especialistas. Né? Quem é esse comitê de especialistas? São pessoas de movimentos sociais, de organizações, de fundos, de organizações nacionais e internacionais, são pessoas que se tornaram especialistas e com que a gente tem contato por conta de projetos que já foram apoiados, muitas vezes aqui no Brasil. Então, nós procuramos chamar pessoas de áreas diferentes, né? Então, mulheres, questões raciais, enfim. E esse grupo, formado de, vamos dizer, 6, 8 pessoas, são eles o comitê de especialistas, o comitê de seleção, que tomam essa decisão sobre quais projetos vão ser apoiados. Né? Os critérios aí também são de cobertura nacional. Para nós é muito interessante que os projetos apoiados venham do Brasil inteiro, que não representem apenas uma pequena área do Brasil. E depois, o resultado desse comitê de seleção
chega, ele é levado ao Conselho do Fundo Brasil, né? Que é quem dá a palavra final sobre tudo isso. Então, é assim que é feita a tomada de decisão, né, em relação a que projetos serão apoiados no edital geral 2020, tá bom? Chegou mais alguma coisa aí? Adriana, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta legal aqui da Yara. Eu gostaria de saber mais especificamente o que é propor ações que envolvam os direitos, exatamente. Por exemplo, uma exposição, uma peça de teatro, rodas de conversa são consideradas ações para os direitos humanos? Sem dúvida, né? Porque o tipo de atividade que está sendo proposto, se é um show, se é slam, se é hip hop, ou se é um conceito de música clássica, enfim, a ferramenta pela qual os grupos estão entregando o que a gente chama de defesa de direitos, para nós, não veta nem passa, né? Todo tipo de manifestação, ele é aceito, né? Então, quando a gente fala em defesa de direitos, é que essa atividade ela tem que ter como finalidade a defesa de um grupo de pessoas, a defesa de um dos direitos de um grupo de pessoas, ou de vários, né? Então, por exemplo, se vamos dizer que é uma peça de teatro que está falando sobre questões raciais, né? Então, isso para a gente é considerado, sim, como defesa de direitos, né? Formação política, ou então um grupo de discussão de mães de pessoas encarceradas, enfim. Então, todas essas atividades, é só um grupo de pessoas conversando. Sim. Ainda assim, isso está dentro do espectro de coisas que a gente apoia, que a gente considera como defesa de direitos, né? Legal. Então, depois a gente tem algumas perguntas aqui que tem a ver ainda com o orçamento e uma sobre temáticas. Como responder no questionário quando o projeto ele está inserido em mais de 2 temáticas? Então, vamos dizer assim, né? Muitas vezes a gente acha interessante e a gente respeita muito como os grupos se veem, né? Porque como a gente coloca uma área temática principal em uma, vamos dizer, secundária, né? É justamente porque, por exemplo, às vezes, vamos dizer, grupos indígenas, né? Mas é um grupo de mulheres dentro de uma aldeia que está propondo uma atividade, enfim, um projeto. Às vezes elas se enxergam prioritariamente como um grupo de mulheres e, em segundo lugar, como um grupo de indígenas, né? E para nós está tudo bem, né? E o inverso também é verdade. Então, às vezes, um grupo, um quilombo, né? Então, eles colocam em questões raciais, o combate ao racismo como tema principal, e como tema secundário, vamos dizer, jovens, não uma mulher, um grupo de jovens, né? Então, isso é como o grupo se enxerga. Para nós, isso também é só um descritivo do projeto. Não conta pontos, não tira pontos, não elimina. Né? Então, fiquem à vontade para colocar como vocês se enxergam. Vocês são, né? Ou como aquele projeto, o que naquele projeto tem mais? Vocês acham que o conteúdo o benefício para a mulher é maior do que propriamente para questão, enfim, é como vocês enxergam aquele projeto. E realmente a gente, hoje em dia, só tem condições de aceitar 2 temáticas, né, por cada projeto. E a gente entende que a interseccionalidade poderiam ter várias temáticas, né? Sem sombra de dúvida, né? Então, o projeto pode dizer respeito à pobreza, a combate ao racismo, a mulher, a indígena, enfim, ele poderia estar, né, envolvendo 5 temáticas diferentes. Mas nesse momento a gente tem só 2 ali. Aí tem uma outra pergunta. Então tá, a Medeleine, ela... E aí tem assim, gente, essa pergunta está insistindo, o pessoal está insistindo nessa pergunta. Então vamos lá. Se é preciso um intermediário para receber o recurso? Essa é uma pergunta que também não tem uma resposta sim ou não. Idealmente, o Fundo Brasil propõe aos grupos aprovados no edital que essas pessoas procurem organizações parceiras
para receber o recurso. Se elas não estiverem formalizadas, né? Caso elas não tenham um CNPJ. Exatamente, como a Adriana disse, quando os grupos não têm CNPJ. Agora, vamos imaginar assim, nossa, mas eu não tenho uma organização parceira, eu não vou conseguir uma organização parceira. Fiquem tranquilas, fiquem tranquilos. Foquem toda a energia que vocês têm agora na inscrição do projeto, na elaboração da proposta. É um comprometimento nosso aqui, feito ao vivo, então a gente não vai voltar atrás depois. A gente vai arranjar uma solução para o recurso chegar até vocês. Seja por terceiro, seja via pessoa física, e a gente vai conseguir essa solução. E aí a gente tem muita certeza disso e muito orgulho disso, porque a gente sabe que muitas outras financiadores, organizações que apoiam projetos, têm limitações, e às vezes não é má vontade, às vezes é uma questão realmente jurídica. Nós aqui do Fundo Brasil temos toda uma equipe preparada e capacitada para viabilizar a chegada do recurso até vocês, independente da via que for necessário, tá bom? Adorei esse teu conselho de focar na escrita do projeto. Isso, vamos focar focar. na escrita do projeto. O resto a gente dá um jeito. A gente vai dar um jeito quando vocês forem aprovados, né? Quem for aprovado, a gente nunca teve um caso de uma organização que não recebeu um recurso porque não tinha uma organização parceira, ou enfim, isso não vai acontecer. Agora, tem uma pergunta aqui que chegou assim: que tipo de organização parceira que o fundo que vocês podem procurar para receber um recurso? O Fundo Brasil ele só não pode fazer doações, transferir dinheiro a título de doação para empresas. A gente não pode fazer. E a gente também não aceita, né, propostas vindas de empresas. Empresas podem ser empresas, microempresas, grandes empresas, mas também pode ser MEI. Então, vamos prestar atenção nisso. O Fundo Brasil não aceita e não pode transferir o recurso para CNPJs que sejam de empresas. Seja essa empresa individual, o MEI, ou seja uma micro, pequena ou grande empresa. O Fundo Brasil também não pode fazer doações para órgãos públicos, né? Vamos dizer, tem um grupo da universidade. O Fundo Brasil não pode transferir o recurso para a universidade. O grupo que está dentro da universidade ou vai receber via um parceiro, ou, enfim, a solução que a gente encontrar em conjunto. Agora, a gente não pode, de fato, transferir esses recursos para órgãos públicos, para empresas públicas, né? Eu vou só lembrar vocês que a gente está chegando ao fim, e então a gente está recebendo as últimas perguntas, tá bom? Tá. Então, vamos lá. Eu tinha feito aqui. Vamos fazer uma rodada bem rápida. Há desconto na doação? A princípio, não. A gente possui algumas isenções, imunidades. Então, para a maioria dos casos, não há desconto. Mas isso também não está muito no nosso controle. De novo, a gente sugere que agora, nessa etapa, vocês direcionem a preocupação realmente para a escrita do projeto. Eu estou pensando melhor. Mesmo quando há o desconto do imposto sobre doação, que ele realmente existe, o Fundo Brasil ele custeia esse imposto. Então, vamos dizer que de uma doação de 20 mil reais, vocês tenham que pagar R$1.000 desse imposto. Aí, como que o Fundo Brasil faz?
o Fundo Brasil transfere o recurso e pede como contrapartida o comprovante de recolhimento daquele imposto. Aí, vamos dizer, a gente depositou 20 mil e aí vocês pagaram R$1.000. Quando vocês mandam para a gente o comprovante de pagamento desses R$1.000, a gente transfere os R$1.000 para vocês de novo. Então, na verdade, me corrigindo, desculpa, não há desconto na doação. A doação ela vai integralmente para vocês. Sobre o tipo de organização parceira, eu já falei. A gente pode transferir sempre recursos para associações que tenham a defesa de direitos, associações. A maioria das associações a gente não tem nenhum tipo de limitação em relação à transferência dos recursos. O IR, sobre quando a gente transfere, nos casos em que a gente transfere para a pessoa física, eu acho melhor essa pergunta, a gente vai encontrar uma forma de comunicar a resposta para vocês, porque ela também ela não tem uma resposta fechada, não é sim ou não. Então, eu vou buscar as informações com mais precisão e, ao longo da próxima semana, a gente compartilha com vocês pelas redes sociais, a equipe de comunicação vai trabalhar bastante na próxima semana em tirar dúvidas, a gente vai ter mais vídeos, mais materiais pelas redes sociais. Tá bom? Vamos responder uma última sobre carta de referência. Então, a carta de referência é obrigado a ter enviar uma carta de referência no projeto? Não é obrigado. Para a gente é importante. Para a gente é importante quando a gente vai analisar o projeto como um todo, porque isso diz respeito ao reconhecimento da comunidade que é atendida por esse grupo, né? Ou as pessoas que estão em volta, como esse projeto é conhecido. Então, para nós é importante, mas não é obrigatório. O que tem que vir nessa carta de referência? Bom, essa carta de referência, normalmente, eu diria que a gente pede para uma organização que conhece o nosso trabalho atestar por ele, dizer que, bom, vou dizer, Instituto Ayrton Senna, atesto que conheço o trabalho desenvolvido pelo grupo de mães do Jardim Periperi, envolvendo a luta pela defesa dos direitos das crianças, digamos isso, certo? Então, é uma maneira de validade, de reconhecer o trabalho de vocês. Mas a gente nunca fez nenhum trabalho, nenhuma organização conhece o nosso trabalho, não tem uma organização para mandar essa carta de referência. Ou pode ser um indivíduo, né? A gente fica pensando que o ideal seria que fosse um indivíduo que tenha algum envolvimento com a causa de direitos humanos, né? Que isso seria bacana. Se não pode ser uma autoridade da sua subprefeitura, enfim, da sua comunidade, alguém que possa falar sobre o trabalho que vocês já vêm desenvolvendo, né? Então, é isso que a carta de referência, ela não é obrigatória e ela tem testemunhos, ela não tem um número mínimo de páginas, enfim, é um documento, eu diria que quase informal, tá bom? Deixa eu só ver se chegou mais alguma, alguém está lembrando de mais alguma? Eu acho que eu só quero aqui reforçar para vocês, o site do Fundo Brasil concentra ali na homepage, ali na página de abertura do site, as novidades a respeito do edital. Então, essas perguntas que, eventualmente, se a sua pergunta chegou, mas não foi respondida, eu acho que não aconteceu isso, mas se acontecer, fica ali olhando para o nosso site, que a gente vai, tanto eu quanto a Adriana, a Uli, a gente vai aí trabalhar como a Adriana já disse, a Uli já disse, ao longo da próxima semana, ao longo dos próximos dias, que são os decisivos da inscrição, a gente vai estar trabalhando em tirar essas dúvidas, em respondê-las. Tudo que a gente foi buscar no nosso site, ali na capa do site, então fundobrasil.org.br, sempre vai lá procurar o que vocês estão, as dúvidas que vocês têm, que elas vão estar lá, na sua maioria respondidas, se não estiverem, edital@fundobrasil.org.br é onde a gente está recebendo as dúvidas de vocês. Para quem perdeu o começo, o webinar vai estar disponível também, a íntegra do webinar, certo? Sim, também lá na capa do site do Fundo Brasil. Duas perguntinhas para fechar, tá? O Luiz Fernando pergunta assim, posso executar o projeto em 2021?
Bom, se o projeto tiver 12 meses, a gente entende que o projeto vai ser iniciado aproximadamente em agosto de 2020, logo vai ser 2020, 2021. Começando em 2021, acho que não. Seria inédito, né? Teria que haver uma razão muito forte para isso, tá? E o Cristiano pergunta, mesmo que o poder público não possa participar, podemos firmar parcerias com ele? Sim. Essa é a resposta, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada por prestigiarem o webinar. E a gente está aqui para atender as dúvidas de vocês, apoiar vocês no que for preciso. Gente, obrigada. Espero que essa parte do orçamento, das questões burocráticas, tenham, no mínimo, que estejam agora um pouco mais claras para vocês. Realmente dá medo, né? Porque a gente vive num país complicado, assim, tem muita burocracia, muitas leis, muitos detalhes. Então, acho que o meu recado final, assim, para falar dessa questão financeira existe restrição em relação à despesa? Quero comprar um carro, quero comprar 10 computadores, quero só pagar a equipe? Não há restrição. Eu acho que isso é o que eu espero que tenha ficado mais evidente para vocês. E, no mais, se vocês tiverem mais dúvidas, a gente tem um e-mail, a gente continua em diálogo. Obrigada, gente. Obrigada. Eu acho que a gente encerra.